Olá, meu povo, boa tarde. Vamos dar início agora aqui à live sobre Santa Ana e São Joaquim. Vamos conhecer um pouco da vida de Santa Ana e São Joaquim, que é bem pouquinho, viu, gente? Não é muita coisa não, tá? A história mesmo não relata muita coisa não, tá? E a importância disso para a família, certo? Boa tarde, Ana Lima. Dona Ana Lima. Então vamos começar um pouco hoje, né? Esta nossa meditação sobre Santa Ana e São Joaquim, beleza? Vamos começar com uma oração, é bom, né? É importante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meu povo, então vamos lá, vamos dar início aí a esta nossa live, né? Depois ela vai ficar disponível para quem quiser ver, tá? Santa Ana e São Joaquim. Santa Ana e São Joaquim, né? Eles são os pais de Nossa Senhora. Deixa eu só ver aqui, rapidinho. Vamos lá, vamos, pronto, e ó só, chegamos. Santa Ana e São Joaquim são os pais de Nosso Senhor Jesus, de Nossa Senhora, certo? E eles, quando eles vieram ter Maria, eles já estavam com idade muito avançada. São Joaquim, inclusive, ele é de classe sacerdotal, não é? Ele era um homem muito devoto ao templo. E aí São Joaquim ele fez uma promessa de que se Deus abençoasse ele com um filho, esta criança viveria até a sua idade maior, né, no templo, prestando serviço ao templo, né, de Jerusalém, né? E já na sua idade avançada, tanto ele como Santa Ana, né, então tiveram Nossa Senhora, Maria Santíssima, né? Então ela veio desta tradição judaica. Então, Maria, ela basicamente, ela é uma israelita, né? Depois ela vem para Galiléia, aonde ela vai ter toda a educação no templo de Jerusalém. Boa parte da educação, às vezes nós perguntamos, gente, Nossa Senhora, porque assim o comportamento de Nossa Senhora, o entendimento de Nossa Senhora, as meditações. Maria foi uma mulher que viveu para Deus desde o seu nascimento, desde a sua concepção, né, desde a sua vinda até este mundo. Maria, ela de fato, ela viveu para Deus, né? Ela teve esta vivência para Deus, entendeu? E isso foi algo muito importante na vida dela, preparou Maria, né, justamente para aquele momento, entendeu? E ela, claro, como toda jovem, ela sonhava em ter um casamento e tudo mais, entendeu? Então, os pais de Nossa Senhora, Santa Ana e São Joaquim, eles eram pessoas simples, né? Nós não temos assim tantas informações, podemos dizer, dentro da história, apenas que eram pessoas simples, pessoas devotas ao templo. São Joaquim ele vinha de classe sacerdotal, entendeu? E fez essa promessa e alcançou, né, o nascimento de Nossa Senhora. E nós não temos oficialmente, gente, nós não temos a data, uma data consolidada assim historicamente sobre a morte de São Joaquim e Santa Ana. A igreja, depois de alguns estudos, depois de algumas correspondências que também não são tão exatas, né? Então ficou a data já no final do mês de julho, entendeu? A data do final do mês de julho. Mas esta data é uma data comemorativa aos avós
de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então isso é de fato bem importante aí para a vida da igreja no contexto geral, mas também a vida como um todo. E aqui eu quero trazer para vocês este grande exemplo de Santa Ana e São Joaquim na formação da família, porque mesmo diante de todas as adversidades, né, de ser estéril, eles permaneceram firmes na fé, de fato, e isso foi algo que contabilizou muito. Então, esse grande exemplo que eles nos dão para o dia de hoje é a valorização da fé no seio da família. E lembre-se que esta valorização da fé muitas vezes parte dos nossos avós. Eu ainda tenho lembranças de que minha avó, né, a mãe do meu pai, ela era uma pessoa muito religiosa. Minha avó, ela sempre gostava de ir à missa. Ela tinha, de fato, né, todo este encantamento na palavra de Deus, a minha avó, entendeu? Meu avô, o pai da minha mãe, meu avô por parte de pai, eu não pude conhecê-lo, porque de fato, meu avô, quando ele morreu, meu pai não sonhava nem namorar com minha mãe, né? Foi, justamente. Meu avô morreu, meu pai tinha 24 anos. E meu pai, quando veio começar a namorar com minha mãe, estava com 27 para 28 anos, né? Então eu não conheci o meu avô por parte de pai. Meus avós por parte de mãe eu conheci. Minha avó morreu muito cedo, estava com meus 13, 14 anos, né? Minha avó por parte de mãe. E o meu avô foi com quem eu convivi a maior parte da minha vida, até quase meus 30 anos. Convivi com meu avô, o pai da minha mãe, entendeu? E ele era um homem muito católico, ele me ensinou muitas coisas. Vovô sempre ia à missa, aos sábados, a missa na capela de São José. Então, é esse transmitir constantemente da fé que muitas vezes, eu até diria que 99% dos nossos casos, ele parte dos nossos avós, essa questão do amor à igreja. Eu falo porque sou catequista, a boa parte das crianças lá da catequese chega acompanhado com os avós, né? É acompanhado com o vovô, é acompanhado com vovó. Então, esse carinho, esse afago dos avós na criação da criança ali, mediante a fé. Então, essa é uma tradição que nós herdamos, linda, maravilhosa, e que nós precisamos, gente, perpetuar ela. De fato, nós precisamos aprender a valorizar mais os nossos avós, porque eles trazem para nós um verdadeiro conhecimento, um amadurecimento. Então, de fato, gente, é muito importante que isso aconteça, né? Então, gente, a breve história de São Joaquim Santana, ela é tão pequenininha, né? Eu vou dar uma lida aqui para vocês, né? E outra coisa, o que nós sabemos de Santa Ana e São Joaquim estão nos escritos apócrifos, né? São os escritos que estão fora da Bíblia. É mais sobre o Evangelho segundo Tomé, entendeu? O Evangelho segundo Tomé, né? Ele nos diz que os pais de Santa Maria, né, São Joaquim e Santa Ana, eles tiveram uma vida simples na Judéia, né? E Santa Ana e São Joaquim eram estéreis. Também os santos padres e a tradição testemunha que São Joaquim e Santa Ana corresponderam, né? Corresponderam ao chamado de Deus a uma vida sacerdotal, né? E que também Nossa Senhora teria nascido em Belém, né? Pronto. Aliás, perdão, Nossa Senhora havia nascido em Israel. Quem nasceu em Belém foi Santa Ana e São Joaquim nasceu na Galileia. Beleza? Certo?
Pronto. Então, essas são as informações muito restritas. Ou seja, São Joaquim, ele era um homem galileu. Santa Ana, ela vem de Belém, né? Então, os dois se casam, né? Os dois, ambos eram estéreis e fazem esta promessa a Deus que se Deus abençoasse eles com um filho, eles devotariam aquele filho à vida no templo. Nossa Senhora, oficialmente, ela nasce em Israel, né? Depois eles voltam para a terra natal, né, ali para a região da Galiléia, próximo a Jerusalém, próximo ao templo de Jerusalém, aonde Maria vai ser educada, né, na tradição judaica religiosa até os seus 17 anos, que era normal naquela época, e ela, como uma jovem moça, então os sacerdotes do templo, ele na época com o apoio de São Joaquim e Santa Ana, apresentaram São José, também um homem devoto, um homem da tribo de Davi, um homem muito religioso também, e apresentaram São José como esposo a Nossa Senhora. Entendeu? Então, a tradição em si mesmo da igreja, ela é muito restrita, ela é bem pequenininha, né? Não nos dá tantas informações assim sobre Santa Ana e São Joaquim. E o que eu estou trazendo mais aqui para vocês é este exemplo de fé que eles tiveram por ser estéreis, não podiam ter filhos, mas confiaram em Deus e Deus os abençoou com o filho, certo? E esse filho foi dedicado a Deus, no caso Santa Maria é dedicada a Deus, né? E ela depois vai sim ser prometida em casamento a São José, vai ter toda o desenvolver da sua vida, e ela sempre como filha obediente, né, permaneceu ao lado dos pais até o último instante da vida deles, né? Segundo também uma tradição diz que assim que Maria ela é dada em noivado a São José, logo após o casamento, né, talvez um ano ou menos de um ano depois, né, os pais dela vêm a falecer. E aí, como eu já falei, nós não temos a tradição, nem a história, a arqueologia nos dá uma data precisa, né, do falecimento de São José e Santa Ana. Apenas diante de algumas especulações, prazos de ano, assim, alguns cálculos aproximados, então a igreja botou para o último domingo do mês de julho a comemoração dos avós, que é uma homenagem que se faz a Santa Ana e São Joaquim. Então essa é a nossa grande pesquisa, que ela é bem pequenininha, beleza? Mas trazendo para os dias atuais, como eu vinha falando, a importância dos avós em nossos dias é justamente este. Eu falava agora há pouco, vou repetir agora. Muitas vezes lá na catequese as crianças chegam acompanhadas dos avós. Na sua grande maioria vem com os avós, né? Às vezes a mãe aparece só no dia da inscrição, e olhe lá, nem no dia da inscrição, né? Às vezes é mais os avós, esse interesse, esse carinho, esse apreço em que a criança tem essa vida na igreja, que é tão importante. Eles como avós, como pessoas que já têm uma experiência, sabem o quanto isso é importante. Então, gente, valorize mais a vida dos avós, né? Eles têm uma experiência maravilhosa, graças a Deus. Vivi ao lado do meu avô até basicamente meus 30 anos, né? Então aprendi muito com ele, me ensinou muita coisa e quero deixar esse exemplo aqui para vocês. Então é muito importante que haja esse respeito na família e esta valorização da família relativa aos avós. Aprender não só a respeitar os mais velhos, que é de suma importância, mas também aprender a respeitar os avós. O Catecismo da Igreja Católica nos traz mensagens importantíssimas, ou seja, a família nos dias de hoje, como é que a família está, como é que está a valorização dos nossos mais velhos, das pessoas com mais experiência. Então precisamos compreender de fato o que esta importância, né, o que este fator traz para as famílias de hoje em dia, entendeu? Então, gente, é preciso que haja, dentro de um contexto até geral, né, os pais principalmente prezem pela educação dos filhos, no sentido, obviamente, de observar, né, todo o aspecto da família.
vamos pegar aqui algumas passagens. Tem aqui uma passagem, mas eu não estou achando ela agora. Daqui a pouco eu acho. Daqui a pouco eu vou me lembrar onde é que ela está. Outro ponto importante para os nossos dias. A reflexão dos avós nos remete à reflexão e ao respeito para com as pessoas mais idosas. Precisamos ter o respeito, certo? A estas pessoas. Precisamos demonstrar mais carinho, atenção para com estas pessoas, né? Os asilos estão aí, gente, repleto de pessoas abandonadas, pais, avós que estão lá, gente, abandonados. Isso é uma situação muito, muito triste mesmo. Não é isso que Deus pede, né? É lamentável, é vergonhoso, mas muitos filhos que pegam os pais e colocam nos asilos, os avós colocam nos asilos. Gente, não é assim. Não pode ser assim. Preciso mostrar aqui uma coisa a vocês, que nós precisamos de fato ter este apreço para com os nossos avós, para aquelas pessoas que nos amam. É basicamente o pai duas vezes, é uma mãe duas vezes. Então, os pais precisam ensinar os filhos neste processo de educação, de respeito ao amor aos idosos. Por quê? Porque não é só chegar, né? O que é que acontece muitas vezes, gente? Não é só chegar no sentido de dar o necessário, mas principalmente o carinho, o amor, a atenção, estar perto, né, de conversar. Não é porque a pessoa está idosa que ela não pode mais conversar, não pode, sim, né? A paciência. Então, vejam que são situações que tudo isso nós vivenciamos no seio da família, certo? Sei que às vezes, devido que não deveria acontecer, mas devido ao corre-corre do nosso dia a dia, devido à situação que nós estamos vivenciando, hoje especificamente vivenciando a questão da pandemia, quantos idosos estão presos em casas, sem ver seus familiares. Isso muitas vezes ocasiona um processo até de depressão, de tristeza, infelizmente devido a uma doença que nós estamos vendo aí que mata mesmo, entendeu? Então, é preciso que a família neste momento se una, cuide dessas pessoas. É preciso que essa família tenha atenção mesmo à distância a essas pessoas, porque elas representam na família a melhor parte da família, que é justamente a herança, essa tradição no conhecimento e na espiritualidade. Então, particularmente, eu vejo isso com bons olhos, entendeu? Então, os avós, eles são para nós uma herança inestimável. Precisamos aprender a cuidar, a zelar deles, porque eles são para nós de fato. E a Fátima já chegou agora, meu anjo. Daqui a pouco eu termino a live. A live já começou, já faz tempo. Então, precisamos ter precisamos estar voltados para esta concepção. Os avós são a riqueza. Se a família tem uma riqueza, essa riqueza não é dinheiro, não é casa, não é carro, não. A riqueza da família está nos avós. E esta riqueza precisa ser cuidada e não simplesmente abandonada, jogada em qualquer lugar. Não, certo? Os avós, assim como os pais, são partes integrantes da família. Mesmo diante de muitas situações, eu sei que muitas vezes existem casos em que a pessoa, depois de uma certa idade, apresenta alguns quadros clínicos que requer tratamento, né? A pessoa lutou, batalhou, construiu uma família, né? Então, agora ela está de certa maneira cansada diante de
tudo que ela já passou. A própria palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é preciso que a gente valorize os nossos pais, também os nossos avós, para que sejamos abençoados. Para que sejamos abençoados. Então, é muito importante, de fato, que haja esse real entendimento, que haja essa concepção dos filhos relativo não só aos pais, mas também aos avós. E a igreja, recentemente com o Papa Francisco, vem exortando muitas vezes esse amor, esse carinho, essa atenção para com os mais idosos, para com os mais velhos da nossa família, entendeu? Em muitos casos, se você tiver, meu irmão, se você muitas vezes, por inúmeras situações, muitas vezes nós precisamos recorrer, infelizmente, por algumas situações, a questão de um asilo, uma coisa, mas gente, não é um jogar lá, jogar e virar as costas, não, que haja pelo menos o mínimo de decência no sentido de procurar algo bom, de procurar um lugar bom e acompanhar aquela pessoa, porque muitas vezes também esta pessoa precisa de um acompanhamento médico constante, precisa de um acompanhamento clínico constante e que muitas vezes em casa nós não podemos dar por inúmeras situações. As pessoas trabalham, pessoas, então lá ela vai ter um melhor acompanhamento, ótimo, mas que também a família esteja presente ali naquele acompanhamento, entendeu? Existe também casos, né? A igreja, observando também o dia dos avós e o dia dos idosos, também observa, infelizmente, pessoas que chegam à sua alta idade, não construiu família, fica difícil, né? Essas pessoas muitas vezes são renegadas, são postas de lado depois de uma certa idade. Então precisamos entender que é preciso cuidar. Cuidar é deixar a pessoa num lugar bom, saber que aquela pessoa vai ser bem cuidada, certo? Também é dever dos familiares, dentro da possibilidade, dar o carinho, a atenção necessária. Também nós podemos ver, né, que essas pessoas que trabalham com esses idosos, essas pessoas que trabalham com essas pessoas, são pessoas também importantes, que elas possam demonstrar carinho, atenção, afeição a estas pessoas. Então, gente, o Dia dos Avós engloba tudo isso. Engloba este olhar para a nossa maioridade, dos nossos ancestrais, dos nossos avós, especificamente dos nossos avós em nossas famílias, saber que eles são parte integrante, saber que eles são, de certa maneira, a base daquela família, e que você não pega uma base e sacode fora. Ninguém vai pegar você não vai construir uma casa num monte de areia. Você vai fazer uma base. Nem você não pegar uma base e sacudir fora no lixo. Não. Aquela base é a base onde está centrada a sua família. Então, é importante que haja esta valorização por parte dos familiares para com seus pais, para com seus avós, a paciência, o carinho, a atenção, certo? Então, gente, diante de tudo isso, a igreja também vem amanhã celebrar também e mostrar que nós precisamos valorizar os mais velhos, cuidar dos mais velhos, seja no ambiente familiar, mas também seja em outros ambientes que nós precisamos demonstrar respeito. Nas escolas, muitos professores, às vezes, até já aposentados, mas por amor à profissão, continuam ensinando e tem um carinho enorme por parte dos alunos. Então, gente, precisamos ver que essas pessoas, elas não estão à margem da sociedade, de que estas pessoas também fazem parte da sociedade. Olhando dentro de um outro aspecto sociológico político, que haja política, dignidade para essas pessoas. Essas pessoas não são cachorro, essas pessoas contribuíram a sua vida para a formação da sociedade, para a formação de inúmeras famílias. E agora essas pessoas vão ser jogadas ao léu. Então também é preciso que nós, familiares, precisamos lutar para que os nossos avós,
os nossos entes queridos que alcançam a maioridade, eles têm o direito, porque eles também contribuíram, da mesma forma que eu, você, todos nós hoje trabalhamos, contribuímos, né, com o nosso suor, com os nossos impostos, eles também fizeram. E muitas vezes num período muito amargo, às vezes em situações bem piores que a nossa. Então, gente, a realidade hoje para os dias dos avós é justamente essa, é esta luta por aquelas pessoas que precisam, certo? Esta luta constante para as pessoas que de fato elas estão em situações adversas e que precisam de alguma ajuda. E aí, como eu já falei, mesmo diante de muitas dificuldades que existem, e nós sabemos que existem, mas que você simplesmente não escolha qualquer lugar, não escolha qualquer situação, lixo, não. Que você coloque aquela pessoa, ela precisa de um lugar, de fato, dependendo da situação, que aquela pessoa cuide dela. Ela precisa de um lugar onde ela seja cuidada, onde haja todo um aparato médico e também haja pessoas que possam cuidar dela e que a família possa estar presente. Então, Fátima, que trabalha lá no dispensário, né? E tem também esta situação um pouquinho lá das pessoas, né, de uma certa idade. Eu que já visitei alguns asilos na época, como há alguns anos atrás, com a minha turma de Crisma, a gente levou algumas situações para eles lá. Então, gente, é preciso que vocês tomem esta consciência no dia de hoje e também no dia de amanhã. Os avós, os nossos avós, são parte integrante, né? Eles têm uma coisa maravilhosa, né? Às vezes, quando a gente é pequeno, gosta de estar no colo de vovó, e a vovó para lá, e a vovó para cá, e vovó faz todos os gostos. Às vezes a mãe esperneia, a mãe só falta ter um ataque cardíaco, cai durinho para trás. Mas é lindo, certos momentos, claro que não todos, mas em alguns momentos, os avós dão aquele carinho, aquele afago, né? Tão bom. Eu que vivi isso, é muito bom, gente, é maravilhoso. Então, essa é a grande mensagem de Santa Ana e São Joaquim, né? Mesmo talvez um pouco de tempo que eles tenham tido ali com Jesus, sei lá, não chegaram a ver nosso Senhor crescer, mas aquele pouco de tempo, do carinho, da atenção, de botar no colo, isso é algo muito bom. E isso também nos nossos dias é algo maravilhoso. Então possamos valorizar, gente, os avós de maneira fundamental, porque, como eu acabei de dizer, eles são a base para as nossas famílias, certo? Eles, de certa maneira, deixam um legado de luta, de experiência, e isso precisa ser aproveitado pela família, certo, gente? Então, particularmente aqui, eu quero deixar essa mensagem hoje aqui para cada um de vocês, neste sentido de que os avós, eles são sim muito importantes em nossos dias, hoje vivemos, como eu falei, hoje a situação está um pouco diferente, porque vivemos essa questão da pandemia, e ainda assim vivemos situações difíceis, porque, como eu falei, muitos estão isolados em casa, muitos estão em uma situação difícil, e que também não sejam abandonados pela sua família, tá certo? Que você possa dar atenção, carinho, um telefonema, entendeu? Mesmo que a família toda não possa ir, mas pelo menos uma pessoa possa ir vê-los, olhar um pouco, ver como é que está, conversar. Gente, isso é muito importante. Essa atenção que nós damos aos nossos avós é algo fundamental. Eu, particularmente, como eu já disse, vivi muito com meu avô, como também com a minha avó, parte de pai. Então, é muito bom o carinho, o afago. Então, que os pais possam entender e compreender o quanto isso é importante, porque os pais hoje são os avós de amanhã. Pense nisso. Você que é pai, mamãe hoje, você será avô amanhã. E
Tenho certeza que você vai querer ser bem tratado, tenho certeza que você vai querer ser bem cuidado, então faça por onde também. A gente quando distribui, né, Jesus quando dá aquele exemplo das sementes, aquele exemplo também nós podemos trazer para a nossa realidade hoje, mostrando que se você deu amor, carinho, você vai colher amor e carinho. Então é tão importante que o pai hoje, a mãe hoje saiba criar os seus filhos com amor, carinho, responsabilidade, porque eles vão colher amor, carinho e responsabilidade. Essa é a grande mensagem que Santa Ana e São Joaquim traz para nós neste dia de hoje. Esta live ela vai ficar até um pouquinho pequenininha, porque como eu falei, né, historicamente, biblicamente, a gente não tem tanto assunto, né, para falar sobre Santa Ana, São Joaquim. Mas este pouco que tem, ele é suficiente para alimentar, para mostrar que existe sim uma caminhada, existe sim pontos importantes e que esses avós, eles representam a base da família. E é esta base que precisa ser vivenciada. Eu também mostrava e falo no sentido de que precisamos também ter o zelo e o cuidado com as pessoas mais velhas também no contexto geral. O Papa Francisco falava esta semana e eu podia observar que ele falava que os avós são o princípio da boa educação. Se eu respeito meus avós, automaticamente eu vou respeitar as pessoas mais idosas da minha família e as pessoas mais idosas que estão na rua. Então, o respeito é algo fundamental e esse respeito ele brota justamente na questão da educação que os pais dão a seus filhos. E aí, como eu falei agora, se você planta amor, carinho, responsabilidade, uma boa educação, significa que mais tarde você vai colher amor, carinho, responsabilidade, e que os teus filhos vão retribuir tudo aquilo que você está fazendo. E lembre-se, hoje você é pai, mãe. Amanhã você vai ser vovô, vovó. Então, o que é que você vai passar para eles? Qual é a mensagem que você tem para eles? Então, é uma situação muito importante, sim. É uma situação muito importante, sim, para nós vivenciarmos, para nós observarmos com muita cautela os nossos dias de hoje. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma sociedade muito violenta, um desrespeito às pessoas idosas. Nós vemos pessoas muitas vezes jogadas no meio da rua, pessoas idosas sem o cuidado devido. Nós vemos muitas vezes essas pessoas sofrerem em filas de bancos, pessoas sofrerem em inúmeras situações, e esta situação atual que nós vivenciamos, tão difícil da pandemia, certo, gente? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje aqui para vocês. Essa mensagem de que você aprenda a valorizar a sua família. E valorizando a sua família, você também possa valorizar os seus avós, porque eles são uma parte integrante e a base para o futuro da sua família. Avô e avó no seio da família representa a base para o futuro dessa família. A educação, os bons costumes. Então, gente, que isso de fato seja vivenciado por cada um de nós, certo? Essa é a grande mensagem que precisamos colher no dia de hoje. Que a festividade amanhã, para os dias dos avós, não fique apenas no presente ou no bolo, não, mas que ela se traduza no carinho. No presente momento a gente não pode ainda o abraço, sabe? Aquele afago, em alguns casos, com certeza não. Mas se você puder, dê um abraço, faça um carinho no seu avô. Ele é a maior carta de recomendações da sua família. O avô e o avó, o verdadeiro avô, ele é uma carta de recomendações para a nossa família, por cuidar, por zelar. Então, quem puder amanhã, não apenas o presente, né, mas o abraço, o carinho, sentar,
pegar na mão, conversar. Saber que você hoje é neto, você vai ser pai e você vai ser avô. Então, tenha essa perspectiva na sua vida. Certo? Então, valorize, é como eu estou dizendo, eles são a base para todas as famílias. Eles são o princípio de nossas famílias. Tudo começou com ele. Então, gente, essa é a grande mensagem que eu quero deixar hoje para você. Amanhã, vá à missa se puder, acompanhado de vovô e vovó, se puder. Claro que o ideal é que não vá, né? Vovô e vovó ainda não podem ir à missa, não. Não, o ideal é que eles ainda não vá. Eles assistem a missa pela televisão. Aí, o netinho vai fazer companhia para vovô e vovó. Vai assistir a missa com vovô e vovó pela televisão. Entendeu? Então, gente, a vocês aqui da catequese, eu quero deixar essa grande mensagem, que eu sei que boa parte daquelas crianças lá, elas sempre chegam acompanhada dos avós. Muitas vezes eu já observei, tem um avô e ele vem trazer uma menina e ele tem todo um cuidado, ele vem trazer ela e ele vem buscar ela. Então isso é muito bonito, entendeu? Isso é muito bonito, essa visão da cristandade que o avô e a avó têm. Então, que esta visão também perdure aí na sua família. Então, essa é a grande mensagem que eu quero deixar hoje para cada um aqui da catequese, este grande momento, certo? De que vivencie amanhã o Dia dos Avós com amor, carinho, com álcool em gel e use a máscara. Nós ainda estamos no período de pandemia, ninguém quer contaminar vovô e vovó, tá certo? Mas quem tiver contato com vovô e vovó, então tenha contato usando a máscara. Se tiver aquele álcool em gel que a gente coloca na mão ali, os potezinhos pequenininho, tá certo? Cuide, zele por este grande tesouro. Eis o grande tesouro da família, são os avós, certo, meu povo? Então, mais uma vez aqui eu quero agradecer a cada um de vocês que me acompanhou nesta live. É uma live mais sucinta, né? É uma live mais tranquila, porque o assunto não é tão espaço, não tem tanta questões de se pesquisas, né? Não tem. Lembrando que próximo sábado eu vou estar novamente aqui com vocês, neste mesmo horário, neste mesmo bate-canal. Nós vamos começar o mês de agosto, o mês das vocações. Nós temos a vocação sacerdotal, nós temos a vocação familiar, que também os avós estão incluídos aqui na vocação familiar, tá? Nós temos a vocação dos religiosos e das religiosas, tá? E temos a vocação dos leigos e dos catequistas, tá? Então, cada sábado, a partir de agosto, você vai estar aí vivenciando aí cada vocação dessa. Eu vou estar no próximo sábado aí aqui vivenciando a vocação sacerdotal. Beleza, meu povo? Então, espero contar aí com todos vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cuidado. Usem a máscara. E muito zelo com vovô e vovó. Amor, carinho, atenção, paciência. Da mesma forma que um dia eles tiveram muita paciência com vocês, hoje nós, porque eu também me coloco, né? Embora hoje eu não tenha mais meu avô, minha avó, mas eu sempre demonstrei muito carinho, atenção, paciência com meu avô. Então, temos que retribuir a paciência que ele teve conosco. Nós também precisamos ter esta paciência com cada um deles. Beleza, meu povo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meu povo, e um maravilhoso final de semana aí ao lado dos avós, ok?